Este es el quinto episodio de la serie Educación en Diseño. Tengo una lista de 135 episodios sobre el tema, pero al publicar una serie estoy produciendo una pequeña investigación. Pueden escuchar las diferencias entre unos y otras, y las similitudes, porque todos los que entrevisté para esta serie trabajan en la educación formal, en la universidad. Hay otros que enseñan a niños o que trabajan en la educación informal, como yo, produciendo contenido de podcast. Ellos y ellas no están en esta serie. A todos o casi todos les hago la misma pregunta: ¿qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada uno responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y el Reino Unido. Son muchos países porque esta serie tiene 15 episodios. Vamos al invitado de hoy. Carlos Teixeira es un profesor brasilero y director de un programa de doctorado en el Instituto de Diseño en Chicago, en Estados Unidos. En esta entrevista le pregunto por qué vale la pena hacer un doctorado en diseño y en qué tipo de trabajo se emplean sus alumnos después de un doctorado. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Eu sou Carlos Teixeira, sou brasileiro, nascido no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de me formar em desenho industrial pela PUC do Rio de Janeiro, é a Católica do Rio de Janeiro, em desenho industrial. Depois eu tive a oportunidade de fazer o primeiro mestrado da turma de design na PUC do Rio, foi a primeira turma que abriu em 1994. E depois, logo em seguida, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, para Chicago, onde eu vim fazer o meu doutorado no Institute of Design. ¿Y sobre qué escribiste tu doctorado? O meu doutorado foi sobre design estratégico. Foi a ideia de trazer as qualidades técnicas de design que voltadas para o desenvolvimento de produto e trazer isso para o nível estratégico. Então, o pensar a prototipagem do produto, como é que a gente pode pensar a prototipagem a nível estratégico. Então, foi essa vamos dizer assim, tradução e transferência de competências do nível do produto para o nível da estratégia. Ok, ¿y hoy en día qué estás haciendo? Hoje em dia, eu estou como professor no Institute of Design, então acabei voltando para o Institute of Design, depois de vários anos trabalhando na Parsons School of Design em Nova York. Eu estou de volta e eu sou professor, ao mesmo tempo eu sou diretor do programa de doutorado, que foi o primeiro programa de doutorado dos Estados Unidos, e sou pesquisador aqui na universidade, e também faço projetos de consultoria e de pesquisa. ¿Y sobre qué es tu investigación hoy en día? ¿Seguiste con el tema del diseño estratégico? Tem o componente de design estratégico, mas pensando estratégias de design dentro de sistemas. Então, a grande mudança aqui foi pensar três partes. Uma é o design, a competência de design, o processo de design, mas como que a gente pensa o processo de design quando a gente está tentando mudar sistemas, transformações de grande escala. Então, você pensar produtos e serviços como interseções de vários sistemas. E aí entra a estratégia como um propósito. Qual é o propósito de fazer essa grande transformação? E hoje, com as grandes temáticas, né, de sustentabilidade, de inclusão, acaba que essas são as principais temáticas estratégicas que hoje estão sendo utilizadas como orientação para o uso do design em sistemas. Então, esse é o meu trabalho mais atual. Pero la investigación que haces es investigación acción, o sea, ¿es investigación a través del diseño o es investigación como más teórica?
ela tem uma base teórica muito grande, muito forte e constante, mas ele é uma pesquisa muito mais aplicada. É uma pesquisa que utiliza o design como produção de conhecimento. Então, a questão de trabalhar em projetos, prototipagem, de soluções. O foco em soluções é um conhecimento muito específico de design. Então, a gente não trabalha só o projeto, mas trabalha o projeto como uma produção de conhecimento sobre possibilidades, sobre soluções, e trazendo esse conhecimento para os grandes debates, para as aplicações. Então, é uma pesquisa muito voltada para a aplicação e para a produção de conhecimento de soluções. ¿Y para qué tipo de área trabajas? Porque yo miré un poquito y una de las cosas que me pareció muy interesante es que trabajaste mucho para la salud. Sim, se você pensar a questão de sistemas, e você vai começar a pensar as grandes indústrias pelo ponto de vista de sistemas. Então, você pega a área de saúde, pode ser a saúde individual, pode ser também a saúde pública, dois setores. Você tem também o setor de alimentação, você tem o setor de transporte, você tem o setor de energia. Então, para mim, a pesquisa do design aplicada, ela pode ser aplicada em vários setores. O design ele não precisa ter um conhecimento específico de um setor. Ele é um conhecimento transversal que pode ser aplicado em várias linhas de pesquisa. Então, a área de saúde é uma delas, pela grande demanda de conhecimento que existe hoje e pela grande demanda de soluções que isso precisa. Assim como hoje a área de alimentação, na questão de saúde e sustentabilidade, a questão da energia. Então, cada setor pode ser uma temática de design, onde o design pode estar sendo aplicado para desenvolvimento de conhecimento e soluções. A ver, ¿me das un ejemplo concreto de algo que hiciste en relación a tu investigación? Então, um dos projetos que a gente está desenvolvendo e focando bastante é o projeto voltado para, por exemplo, em inglês a gente chama do in-flight meals. Então, é a refeição que é servida dentro dos voos. Se você pensar essa refeição, é um projeto muito interessante, porque é uma interseção entre vários setores. Você tem o setor de alimentação, você tem o setor de transporte, você tem o setor de turismo, você tem o setor de saúde, né? E até você vai pegar questões até de preferências culturais, preferências religiosas. Então, a refeição que é servida dentro do avião, que você tem pouca possibilidade de escolha, é um ótimo exemplo de um produto, um serviço, que se você focar pelo ponto de vista de sistemas, você vai acabar pensando que qualquer mudança dentro desse produto e desse serviço, você vai estar mudando toda a cadeia de vários setores. Então, se você mudar a embalagem, você está mudando a cadeia de embalagens que serve esse setor. E o interessante desse projeto é que ele acontece na interseção de vários setores, mas são setores que não estão trabalhando diretamente com o consumidor final. Não é como se você estivesse indo para um restaurante e comprando uma alimentação. Você é servido a refeição quando você compra um voo. Então, quando você está desenvolvendo um projeto desse, você está trabalhando em projetos em que você está negociando entre várias organizações, entre várias entidades, e não necessariamente criando um produto final para o consumidor, como muitas vezes a gente pensa. Inovação de produto, a gente pensa muito em produtos para o consumidor final. Então, quando você pensa várias empresas de grande porte trabalhando nessa interseção, você pode pensar que o impacto que você pode ter nisso, que é uma mudança em qualquer característica do produto, pode ter um impacto muito grande em toda a cadeia. É esse que é o tipo de exemplo que eu gosto de citar, que você pode aplicar isso para a alimentação, você pode pensar isso para a área de finanças, pagamentos, você pode pensar isso para quando posto de gasolina, que serve para
para abastecer o seu carro, e se você mudar para a parte elétrica, como que você muda o sistema inteiro, porque agora você está carregando o seu carro, né, entre aspas, com outro tipo de energia que não a gasolina, você está usando com eletricidade. Então, eu gosto muito de focar nessas infraestruturas cotidianas, que são a interseção onde os sistemas vêm e atuam em conjunto. Y pero en ese caso, ¿quién los había contratado para trabajar? ¿O eso fue una como iniciativa de ustedes, de ir ahí y querer trabajar con eso? Porque también mucho de la solución va a depender de si te contratan para bajar los costos o te contratan porque los clientes se están quejando de que la comida está fea, bueno, lo que sea. Exatamente. Eu tenho muita experiência em fazer vários tipos de projetos que têm interesses diferentes. Então, se você está trabalhando dentro de uma empresa, servindo o propósito dessa empresa, você tem um certo objetivo, e a empresa sendo com fins lucrativos, você tem que gerar um retorno econômico dessa iniciativa que você está trabalhando. Se você trabalha com um governo ou trabalha com uma empresa sem fins lucrativos, você está focado para um propósito. Então, você está trabalhando com inclusão, você está trabalhando com sustentabilidade. Então, o foco acaba sendo uma questão de sustentabilidade. Então, eu tenho experiência em trabalho em vários projetos de várias organizações, mas o projeto que eu citei, e os vários projetos que eu procuro trabalhar dentro da universidade, porque isso cria um laboratório para pesquisa que pensa a interseção. E a universidade é um espaço único que permite a gente pensar essa interseção, porque cada empresa, cada organização vai ter o seu próprio interesse. E o papel da universidade é produzir um conhecimento que pode servir a todas essas organizações. O sea que la respuesta a mi pregunta es que fue una iniciativa de ustedes lo de ir a trabajar con este tema de las comidas en los vuelos. É uma iniciativa nossa de trabalhar sobre esse tema, mas que está sempre buscando os parceiros que têm interesses diversos. Então, a gente trabalha na interseção de vários interesses. Essa que, para mim, sempre é uma temática comum nesses projetos, é entender que os projetos eles estão na interseção de vários sistemas e, ao mesmo tempo, a gente traz parcerias que têm interesses diversos nessa temática. E aí está a complexidade de trabalhar um projeto desse tipo. Perfecto. Ahora quiero que pasemos al tema de las investigaciones de doctorado, ¿no? Porque vos dirigís un doctorado. Si yo fuera una estudiante que terminó mi maestría, ¿por qué vale la pena hacer un doctorado? ¿Qué me dirías? Hoje em dia, deixa eu dar um cenário da minha experiência conversando com várias pessoas que me procuram pensando em fazer um doutorado. E essa pergunta é provavelmente a pergunta mais forte que vem deles, é pensar por que valeria a pena investir em fazer o doutorado quando eu já tenho o mestrado. O que eu tenho visto é que as pessoas hoje, com mestrado em design, elas estão trabalhando, estão sendo chamadas para trabalhar em projetos de alta complexidade. Quando elas são chamadas para trabalhar nesse projeto de alta complexidade, eles entram num ambiente em que eles rapidamente entendem que todo o conhecimento e toda a experiência que eles têm não é suficiente para lidar com o tamanho do desafio que eles têm em frente deles. Então, essa geralmente é quando a pessoa começa a ter uma coceira, começa a ter uma motivação de falar aonde que eu vou adquirir esse conhecimento para poder lidar com esse problema. E eles são chamados, eles e elas são chamados para trabalhar num projeto desse porte porque eles têm um mestrado e porque têm muito conhecimento. E dentro do campo do design, identifica-se que o mestrado é o nível mais alto de conhecimento.
é muito similar como a área de medicina, a área de direito. São práticas profissionais em que, se você adquiriu um mestrado, você adquiriu o conhecimento mais alto existente nesse momento sobre aquela prática. Então, eu estou comparando o design com a parte de direito, advogados, a parte de medicina e os médicos. Essas pessoas, quando enfrentam esse desafio muito grande, o que elas se dão conta naquele momento é de que não existe um conhecimento ainda para lidar com os problemas que eles estão lidando. E eles olham em volta e a grande maioria que está participando do projeto são pessoas com doutorado. São pessoas que têm doutorado na área de computação, na área de economia, na área de sociologia. Então, de finanças, eles começam a se dar conta de que existem outras disciplinas que estão utilizando o conhecimento do nível mais alto de conhecimento de doutorado. Mas o importante aqui, só para terminar esse ponto, é que as pessoas que estão trabalhando, que têm doutorado e trabalham nesse projeto, eles não estão trabalhando com a pesquisa já desenvolvida. Eles vão desenvolver pesquisa. Eles vão desenvolver novos conhecimentos. Então, é isso que as pessoas estão procurando quando têm o mestrado, é que, para trabalhar nos projetos em que eles estão sendo chamados para trabalhar, eles vão precisar desenvolver novos conhecimentos, em vez de adquirir conhecimento. O doutorado não é para a aquisição de novos conhecimentos, é para a produção de novos conhecimentos. É esse que eu tenho muita conversa com as pessoas que têm o mestrado, que perguntam por que eu devo fazer o mestrado, o doutorado? E a minha resposta é, se você quer lidar com essas complexidades, você vai ter que produzir o conhecimento necessário para lidar com esse problema. Hiciste muchas cosas y entre las muchas cosas que estuve viendo, estuviste haciendo como estudios comparativos entre varios doctorados. ¿Qué cosas salen de esos estudios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de los doctorados en diseño en este momento? Para dar um pouco de contexto, quando eu comecei a ser o diretor do doutorado aqui no Institute of Design, isso foi por volta de 2016, eu quis montar uma network de outras pessoas, outros diretores e outros programas para a gente poder exatamente começar a pensar qual é o estado em que se encontram os programas de doutorado, o que precisa ser mudado e como que está o ambiente externo e como dar uma resposta a esse ambiente externo. Então, isso foi uma motivação pessoal e eu entrei em contato com vários outros diretores de programas de doutorado e acabou que essas pessoas também estavam com o mesmo tipo de perguntas e questões. Então, aliei muito com a Paula Bertola, que foi a diretora do programa de doutorado na Politecnico de Milano, na Itália, e a gente montou um consórcio, um grupo, para a gente poder discutir essas questões. Então, só para dar o contexto, a gente tem 6 universidades que têm o doutorado nos Estados Unidos e na Europa e que têm por volta de 30 anos que desenvolveram o doutorado. Então, todos têm assim, uma certa mesmo processo e cresceram juntas, né? Então, eu estou falando do Institute of Design, em Chicago, onde eu sou o diretor, a Carnegie Mellon, em Pittsburgh, aqui nos Estados Unidos. Aí você tem a TU Delft, na Holanda, e você tem a Politecnico de Milano, na Itália, Aalto University, que é na Finlândia, e o Imperial College, na Inglaterra. Então, esses são 6 programas que, nos últimos 5 anos, a gente tem sempre se encontrado e debatido sobre as mudanças do doutorado. Eu diria que a principal mudança que a gente tem detectado é uma demanda, um interesse em pensar o programa de doutorado como uma formação de um profissional de liderança, não necessariamente como um professor acadêmico. Então, a ideia de dar um rigor acadêmico, dar uma habilitação em pesquisa, produção de novos conhecimentos,
mas para uma posição de liderança, que seja posições de liderança na universidade, que seja na indústria, que seja no governo, que seja em think tanks, qualquer que seja o ambiente, a organização, mas mudar o foco de preparar o doutorado como puramente uma posição acadêmica e pensar como uma posição de liderança através do conhecimento de design. ¿Pero eso pasa de verdad? O sea, ¿qué hacen los egresados de tu doctorado? Supongo que es algo que ustedes estuvieron estudiando. ¿Se reciben de doctores en diseño y qué pasa? No caso, vou falar no caso do Institute of Design. A gente tem 30 anos de história e a gente foi o primeiro programa de doutorado nos Estados Unidos. Então, acaba que a gente serve como uma referência, porque sendo pioneiro nisso tudo, nesse processo, a gente acaba virando essa referência. Eu diria que nos primeiros anos, a formação do doutorado, a gente tem uma estatística de mais ou menos 70% dos formandos no programa de doutorado foram para as áreas acadêmicas e 30% para a área da indústria. Isso eu diria que foi nos primeiros 15 anos do programa, e é importante entender o contexto geral em que a educação em design, principalmente mestrados em design, e aí a formação de programas de doutorado em design estavam surgindo globalmente. Então, os países mandavam as pessoas para fazerem o doutorado nos Estados Unidos para poderem formar os programas de mestrado e doutorado de volta nos países dele. Então, o começo teve uma intenção muito acadêmica, e isso ainda existe, porque o campo do design como educação ainda vem crescendo muito em vários países, e os programas de doutorado acabam formando muitos acadêmicos. Mas eu diria que, com o nosso foco aplicado, de pesquisa aplicada para soluções e para a posição de liderança, a gente tem hoje, pelo menos, uma mudança para uns 60% voltado para a área industrial e 40% pessoas para liderança na área acadêmica, não simplesmente professores, para liderança na área acadêmica. Eu tenho exemplos como o Jay Melican, que foi um dos primeiros formandos do programa de doutorado, que ele se formou, fez uma pesquisa sobre Human-Centered Design, desenvolvendo pesquisas sobre como incorporar pesquisa sobre o usuário no processo de design, e o Jay Melican ele foi trabalhar na Microsoft e foi trabalhar na Intel. Então, foi uma carreira de mais de 25 anos trabalhando na indústria de tecnologia, aplicando a pesquisa de conhecimento de design. Isabel Barros, brasileira, estudou comigo no doutorado, e a pesquisa dela de doutorado foi incorporada dentro da Steelcase, que é uma empresa de mobiliário corporativo e aqui dos Estados Unidos, e ela trabalhou na Steelcase e desenvolveu uma área de consultoria da Steelcase para as empresas, baseada na pesquisa dela, de Space Planning. E ela trabalhou mais de 20 anos com a Steelcase, e hoje ela continua trabalhando no Brasil, fazendo sua própria consultoria, aplicando a sua pesquisa. Eu, por exemplo, me formei no Institute of Design, eu fui para Parsons. E na Parsons eu criei o mestrado em Strategic Design, Transdisciplinary Design, o bacharelado em Design Management. Então, eu tive uma carreira mais acadêmica como base, fazendo consultoria, fazendo projetos. Eu fiz, por exemplo, o projeto para o metrô do Rio de Janeiro. Eu fiz todo o projeto de sinalização para o metrô do Rio de Janeiro, em preparação para a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016. Então, embora a minha base tenha sido trabalhar dentro da universidade, eu continuei fazendo consultoria para empresas. Então, são vários exemplos, e eu estou dando exemplos aqui dos Estados Unidos, do Jay Melican, mas exemplos aí no Brasil, que mesmo eu trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu fiz um projeto dentro do Brasil.
Esta entrevista es parte de las listas Infrastructures, Educación en Diseño, Brasil y Diseño, Estados Unidos y Diseño, Alimentos y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, se comunican conmigo. Una persona que hace un doctorado en diseño no es alguien que necesariamente se queda en la academia, en la universidad, investigando, nos dice Carlos. No es solo para académicos, sino para formar profesionales en puestos de liderazgo y en contextos donde es necesario entender temas complejos. A mí esto me resuena mucho porque hice mi doctorado y mi postdoctorado en la Universidad de Aalto y me fui a trabajar al gobierno. Y acá sigo en el sector público. Soy un ejemplo de lo que cuenta Carlos también porque trabajo en temas complejos, en mi caso, en una infraestructura de investigación de la Unión Europea. Y la verdad es que cuando decidí hacer un doctorado, nunca pensé que me iba a quedar en la universidad toda la vida. No era mi sueño. Un poco también porque en diseño no es muy común hacer una carrera académica. Y cuando empecé mi doctorado en el 2003, no tenía mucha gente alrededor con doctorados a los que admirar. Y en el 2009, cuando terminé mi doctorado, no había muchos doctores en diseño en Finlandia, lo cual era una ventaja comparativa, tener un doctorado al presentarse a un nuevo trabajo, no solo en la universidad, pero también fuera y especialmente en el sector público. Sigamos ahora escuchando a Carlos, que tiene mucho más para contarnos. ¿Y qué te parece que le falta a la educación a nivel doctorado de diseño de hoy? ¿Qué tendríamos que estar cambiando o para dónde tendríamos que estar yendo? É uma pergunta bem abrangente que requer a gente entender quais são as deficiências do passado, mas quais são as demandas do futuro. Quando a gente pensa o presente, No, las de ahora. Claro, o sea, siempre que uno está haciendo cosas, también tiene una mirada crítica sobre lo que hace, ¿no? Y supongo que ustedes también son críticos con respecto a cómo se están formando los doctores en diseño de hoy. exatamente. Então, se eu pegar a questão mais do passado, eu acho que o design ainda é um campo para a área de pesquisa e de doutorado que está precisando legitimar e aprimorar quais são as metodologias de pesquisa de design. Como que a gente faz pesquisa de design a nível de doutorado? Como que a gente produz conhecimento como uma disciplina através de pesquisa com metodologias de design? Então, eu acho que essa questão de research through design, a pesquisa através do design, é uma área que tem um potencial enorme e que precisa, a área de design, os programas de design, ainda se conscientizarem mais de que o design ele não é só uma questão técnica para trabalhar em soluções de produtos e serviços. Ele é uma área de conhecimento que pode produzir conhecimento através das suas metodologias. Então, isso é uma área, olhando assim mais para o passado e as deficiências e as oportunidades. Mas é importante a gente colocar também que hoje, com as novas tecnologias, com o fortalecimento de interdisciplinaridade, o design hoje ele precisa estar melhor posicionado para trabalhar com as outras disciplinas. Até então, o design, como doutorado, buscou se legitimar como um campo de conhecimento e produzir o seu próprio conhecimento. Hoje, o design já tem a capacidade de produzir seu próprio conhecimento e os outros campos querem utilizar esse conhecimento e interagir com esse conhecimento. Então, eu vejo como um grande desafio para frente como que o design vai trabalhar e produzir conhecimento com outros campos de conhecimento, uma troca muito maior, e também como que a gente vai absorver essas novas tecnologias, de inteligência artificial, de modelos de linguagem e de trabalhar com grandes modelagens de dados,
como que a gente vai trabalhar essas novas tecnologias para a produção de conhecimento dentro do campo de design. Bueno, una de las cosas que pasa mucho es que los diseñadores, para legitimizar su propia práctica, publican en revistas de medicina, por ejemplo, ¿no? O publican en revistas de otras áreas, porque se considera que es, bueno, es una manera de mostrar que lo que nosotros y nosotras estamos haciendo es válido también en otras áreas. ¿Qué pensás sobre eso? Eu acho uma questão bastante importante e eu acredito que isso tem que ser feito. Eu não acho que é um substituto a publicações no campo do design, mas é uma expansão de diálogo com vários outros campos. Eu acho que o design ele está entrando numa fase em que ele tem algo significativo de conhecimento para ser dado para a sociedade, para todas as outras disciplinas, e o design ele vai ter que aprender a dialogar com as outras disciplinas. Como é que eu falo para a área médica? Como é que eu falo para a área de engenharia? Como é que eu falo para a área de energia? No, eso yo lo entiendo y está muy bien y yo también lo hice, pero también lo que me pasa es que cuando se publica en esos otros ámbitos, no estoy contribuyendo al conocimiento en diseño, porque para mí eso no es nuevo. Es nuevo y lo publican porque es una revista de medicina, pero en diseño eso no sería algo original y relevante. Sim, para o campo de conhecimento, se você pensar o campo de produção de conhecimento em design, você pode dizer que isso não é uma contribuição original para o campo do design. Mas eu tenho um ponto de vista em que conseguir fazer uma contribuição para um outro campo, mesmo que é um conhecimento já existente, é uma contribuição original para o campo de design. Isso precisa ser feito, isso não é automático. Os outros campos não vão ser feitos. Você precisa ter um outro tipo de conhecimento e, vamos dizer assim, competências para poder pegar um conhecimento já bem estabelecido e aplicar para uma área em que isso ainda não foi estabelecido. Eu posso dar o exemplo de um doutorando que eu tive, o Jordan, que acabou de se formar do meu programa de doutorado, em que ele fez pesquisa de pegar as práticas de design, as metodologias e as competências de design e aplicar no processo de investimento, de pensar como que o design ele pode ser incorporado para investidores que estão fazendo decisões sobre onde aplicar o capital a longo prazo. Pelo ponto de vista de design, essas competências não têm nenhuma novidade, são competências muito já conhecidas dentro do campo de design. Porém, quando você aplica isso dentro da área de investimento, e se você entender que uma das maiores forças de transformação do século XXI é aonde o capital vai ser aplicado, onde que vão ser feitos os investimentos. Decisões de como vai ser o futuro em 30 anos estão sendo feitos agora com os trilhões de dólares que são investidos, por exemplo, na área de energia. Então, quem está decidindo o futuro é os que estão fazendo investimentos hoje. E o design não está participando nessa área. Então, qualquer um, como o Jordan, que é capaz de trazer o conhecimento de design e mostrar como o design pode ser aplicado para fundos de investimento, é uma contribuição original para o design, porque está abrindo uma perspectiva nova de onde o design pode ser aplicado. Então, para mim, eu acho que a gente tem que abrir o leque de entendimento de o que é uma contribuição original e não focar apenas a contribuição original para o campo de design, mas entender que contribuição para outro campo também é uma contribuição para o design. Perfecto. ¿Y qué cosas estás leyendo, mirando, escuchando que te inspiran en este trabajo como director de un doctorado? O que eu gosto muito de olhar e pesquisar e ler, e tenho muita curiosidade, eu diria assim, a minha curiosidade, né? O meu radar do dia a dia, ele está sempre muito voltado para focar em pessoas, em times e organizações que estão
trabalhando na resolução de problemas complexos. Ok, pero decime algo, mira, si te interesa la resolución de problemas complejos, mira, ese libro, ese podcast, esa película, ¿qué hago? Então, por exemplo, hoje em dia você tem muito cases apresentados no World Economic Forum. Eles apresentam vários cases que são essas interseções de projetos que estão trabalhando em soluções de sustentabilidade. Então, são exemplos de um fórum em que eu fico muito curioso para ver o projeto, e a partir de olhar o projeto, eu vejo qual é a solução, eu vejo quem são as pessoas que participam desse projeto, quais são as bases teóricas que eles estão utilizando por trás desses projetos, e aí eu começo a desconstruir essas várias iniciativas. O sea, las publicaciones del World Economic Forum nos estás recomendando. Publicações do World Economic Forum. Uma das mais recentes que eu estou olhando agora, que eu acho que tem um desenvolvimento muito interessante, é a Bloomberg Philanthropy. Então, o Bloomberg Philanthropy trabalhando a nível das cidades e os projetos que eles desenvolvem nas cidades é um exemplo muito forte de como olhar projetos, parceiros, times, iniciativas e, por trás disso, olhar quem está, quais são as publicações, quais são as teorias que estão por trás disso, quem são os consultores, quem são os professores, quem são as universidades. Então, projetos que são publicados na Bloomberg Philanthropy, mais específico, no momento eu estou olhando para o Bloomberg Center for Public Innovation, BCPI. Então, Bloomberg Center for Public Innovation é um novo centro que está sendo formado para trabalhar com 25 cidades nos Estados Unidos e trabalhando projetos a nível de transformação a nível da cidade. Então, esses são projetos que eu olho muito e procuro, a partir desses projetos, entender todo o network por trás desse projeto. Eu gosto também de olhar muito os projetos das grandes empresas de infraestrutura. Então, por exemplo, a Hitachi, do Japão, é um exemplo de uma empresa, um conglomerado, que trabalha nessa interseção de energia, mobilidade, inteligência artificial e trabalham em soluções para as indústrias. Então, olhar os projetos que eles estão desenvolvendo, quem são os líderes, quem são engenheiros, quais são as conferências que eles participam, e aí começar toda a desconstrução a partir daí. Então, empresas como uma Hitachi, uma organização sem fins lucrativos como uma Bloomberg Philanthropy, empresas como fóruns como o World Economic Forum, são pontos de referência que eu coloco no meu radar, e eu tenho vários desses radares e fico prestando atenção no que eles estão desenvolvendo e preparando, e aí constantemente analisando toda a rede que está por trás desses projetos. Perfecto. ¿Y en el futuro? ¿Qué te parece que vas a estar haciendo en relación a estos temas? Eu estou muito interessado em pensar o que eu estou chamando de multi-intelligence design. Eu quero focar menos na tecnologia, não é uma questão de a tecnologia é a solução, mas a tecnologia vai permitir a gente pensar a prática de design de novas formas. Então, eu estou muito interessado em pensar como que a gente vai criar esses agentes de conhecimento através das tecnologias. E como que esses agentes de inteligência eles vão ser parte das interações com o processo de design. Deixa eu dar um exemplo concreto. Para mim, o campo do design, ele tem a prática de design, ela tem sido uma prática muito individualizada, trabalhando em times. E a tecnologia é uma ferramenta. Ela não participa na construção da inteligência da solução. E eu estou imaginando que muitos desses agentes, né, de inteligência, eles vão ser um agente participando ativamente dos times que vão estar buscando soluções.
E então, tanto na produção do conhecimento como na linguagem, produção dos relatórios, produção de um relatório que é voltado para uma área técnica. Então, como que você vai poder permitir o uso dessas inteligências para poder trazer várias áreas de conhecimento em conjunto para trabalhar uma solução, mas pelo processo de design? Eu acho que a escala de produção de conhecimento e a complexidade é que vai ser um novo desafio. E eu estou muito assim, motivado para trabalhar exatamente nessa área, trazer o conhecimento que a gente já tem hoje dos frameworks, das metodologias, das competências, das práticas, mas trazer isso para trabalhar dentro de de várias inteligências com o apoio da computação. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Carlos dice que la escala va a ser el desafío del futuro. Y en el tema que estoy trabajando es así. Estamos diseñando cómo se van a escalar algunos servicios para que las mediciones de dióxido de carbono puedan ser más accesibles a nuevos actores que podrían usarla en la implementación de políticas públicas. Y este diseño es complejo, político y puede tener mucho impacto en la mitigación y adaptación al cambio climático. Como saben los que siguen este podcast, me gusta usar lo que me queda resonando en un episodio para reflexionar sobre mi práctica como diseñadora. Pero aparte de hacer este ejercicio porque me sirve a mí, lo hago para motivar que los que están escuchando también piensen en cómo les sirve a ustedes o les resuena lo que dice el entrevistado. ¿Qué parte de lo que dijo Carlos se relaciona con tu trabajo o tu investigación? ¿Les tentó empezar una maestría o un doctorado después de escucharlo? Siempre se pueden comunicar con nosotras y contarnos qué les pareció el episodio, la serie o cómo el podcast les hizo empezar a pensar en nuevas rutas de explorar el diseño. Quiero saber más de ustedes y para eso estamos en las redes sociales. Para que esto no sea solo un canal de ida, nos encanta recibir feedback, comentarios e incluso críticas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias creativas común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y X o Twitter. Y también estamos ahora en Blue Sky. También pueden visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.